O Exu está aqui. O Exu habita em você. E se ele habita em você, você tem uma aceleração. Você tem uma alegria. Você pode se alegrar porque ele está em você. Ele não está nesse templo aqui de madeira e de alvenaria. Ele está no templo chamado você. Ele está no templo chamado você. E nesse templo ele está sendo adorado nesta noite. Se você puder levantar as mãos e começar a dizer a ele as palavras que fluem no teu coração, meu irmão. Aquilo que vem na sua
Senhor ministrou algo no meu coração, eu queria compartilhar com você. Eu acredito que a palavra de hoje, novamente, será uma palavra onde vai ser uma palavra para aquelas pessoas que não gostam de igreja. Como a nossa igreja é uma igreja para aqueles que não gostam de igreja, então você está no lugar certo. Mas também pode ser uma palavra para aqueles que a igreja não gosta, porque a nossa igreja é uma igreja para aqueles que também a igreja não gosta. Porque o Senhor tem trazido ao meu entendimento, enquanto pastor, a desconstrução de uma igreja que em 2000 anos ela foi constituída na mente das pessoas. E nós criamos um modelo de igreja, um modelo de cristão, um modelo de adoração. E fora desse modelo que foi criado há 2000 anos, que passou por 7 igrejas da Ásia, representadas em 2000 anos, hoje nós temos dificuldade de se relacionar com as pessoas do mundo, porque nós criamos um modelo tão bem construído, que nós temos dificuldade, e algumas coisas nos atrapalham. Então eu percebi que Deus por algum tempo está desconstruindo essa mentalidade, nos construindo conforme aquilo que foi original, aquilo que Deus realmente, aquilo que Cristo quando estava na terra ele pensou. A primeira coisa que Cristo não pensou quando estava na terra é em um ambiente como esse. Cristo não pensou nisso. Na época de Jesus, a única igreja que existia eram templos pagãos, como de Sócrates ou Hércules, Poseidon, que eram templos gregos romanos, e a sinagoga. Eram as únicas templos, lugares de adoração. Então nós poderíamos dizer que existia uma igreja na sua época. E nós falamos dessa igreja na semana passada. Falamos que quando Jesus veio para a terra, ele chocou com essa igreja que existia, porque essa igreja constituiu uma maneira de ser igreja. Então, para você adorar a Deus, você tinha que ir no templo. E por exemplo, se o Everaldo, o Dário resolvesse: eu quero adorar a Deus no templo de Jesus, ele deveria pegar aqui uma embarcação ou um animal, uma embarcação, e ir até Israel. Chegando em Israel, ele ia perguntar: eu quero adorar a Deus. E eles iam dizer: então você tem que ir para Jerusalém. E ele ia para Jerusalém, montado em algum animal ou carroça. Chegando em Jerusalém, ele dizia: eu quero adorar a Deus. Ele dizia: então agora você vai ter que achar o templo, porque Deus está no templo. Então eles iriam para o templo, mas como o Dário e o Anderson não são judeus, ele não podia entrar nem no pátio do templo. Ele ficaria por o lado de fora. Só entraria no pátio do templo os judeus, e ali entregaria o sacrifício ou a oferta na mão de um levita ou de um sacerdote, e somente o sacerdote entrava no santo lugar, que é o segundo lugar do templo, e somente o sumo sacerdote entraria uma vez ao ano no santíssimo lugar onde estava Deus. Então na época de Jesus, a única igreja que existia era Jerusalém, no templo aonde Deus habitava. Essa era a religião da época. A religião da época também tinha um sacerdote, aonde não era qualquer pessoa que poderia entrar diante de Deus, porque considerava aquela religião que aquela pessoa não era preparada. Então não eram todos que entravam na presença de Deus, era só o sumo sacerdote. Então existia alguém que intercedia entre você e Deus. Então existia o que? O sacerdote, que hoje nós temos algumas características em algumas igrejas, mas também existiam as regras, as leis, e se você não compôsse aquele tempo, aquelas regras, você não podia fazer parte do grupo, você tinha que estar fora do grupo, porque você não completava as leis, então você tinha que ainda ser castigado. E por último, as promessas terrenas, porque para a única igreja que existia na terra, as promessas seriam que eles seriam uma nação santa, e eles reinariam sobre toda a terra. E de repente nesse lugar, Adriano, aonde existia um templo, um sacerdote, umas leis e promessas, aparece Jesus. E Jesus aparece numa contramão de tudo. Pensa num Jesus que na sua época ele seria chamado de herético, ele iria chamar de alvoroçador do povo, que desviava as pessoas da religião verdadeira,
Jesus seria aquele que escandalizava onde ele chegava, a ponto dos sacerdotes e o povo daquela religião ou daquela igreja decidir matar ele. E nós sabemos que era propósito de Deus que o matasse. Mas, irmãos, Jesus veio nessa época. Então eu começo a pensar que Jesus não era muito adequado à igreja da época. E eu acabo entendendo que a nossa igreja, a maneira de nós pregarmos o Evangelho, a maneira de nós vivermos, a maneira de nós expressarmos a vida de Deus, a maneira que Cristo nos ensinou lá atrás, Cristo também está restaurando uma igreja chamada Filadélfia. E Filadélfia é uma igreja que o nome dela já se expressa, Filadélfia, filo, amor, Delfio, irmãos, fraternal, amor fraternal. Aonde nós não precisamos, porque Jesus disse assim: olha, nós não vamos adorar nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum, porque Deus busca verdadeiros adoradores. Diga comigo, Deus busca. Deus busca, é Ele que vai até nós. Nós não precisamos ir no templo para adorar, é Ele que vem até nós. Na verdade, Ele já veio. Mas alguém diria assim: não, mas é o sacerdote que entra. Ele diz: não, eu abri um novo e vivo caminho, entrai com ousadia. O véu se rasgou, pode entrar, mas eu quero ir mais além, eu quero ir mais profundo. Porque naquela época, irmão, então só podia entrar no pátio do templo, Claudei, somente aquele que era judeu. No santo lugar, somente esse sacerdote e levitas. E no santíssimo lugar, somente o sumo sacerdote. Deus falou: isso está errado. Então, quando Cristo bradou na cruz, dizendo: tudo está consumado, Senhor, em tuas mãos eu entrego meu espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Diga: véu do templo se rasgou. Não para que nós pudéssemos todos ser sobre a terra, gentil, judeu ou o que seja, entrasse no santo do santo, mas para que Deus saísse de lá e viesse até nós e habitasse em nós. Ah, você tinha que ter dado glória a Deus pelo menos. Fala aleluia. Aleluia. Oh, que bom. Porque antes nenhum de nós poderíamos entrar nem no pátio do templo. Agora Deus, Ele vem morar em nós. Meu Deus, isso é uma notícia espetacular. Naquela época existia 10 mandamentos, 613 preceitos, mas Jesus chegou e disse assim: olha, um mandamento eu vos dou, só um: amai uns aos outros como eu amei vocês. Da mesma maneira que eu te amei, te perdoei, assim faça a todos. E por último, existiam promessas terrenas, mas o Senhor disse assim: olha, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado a vós. Então Jesus vem na contramão de tudo aquilo que existia na sua época. E eu percebo, Tayana, que nós também não estamos muito encaixando nesse negócio. Nós estamos bem na contramão também. E eu vou te explicar nessa noite por quê. Porque talvez eu vou criar mais uma confusão na sua mente hoje. Porque lembra, irmão, nós não queremos ser igual a todos. Nós queremos ser igual a Cristo. Amém? Amém. Não estamos dizendo que ninguém está errado. Eu estou dizendo que nós conseguimos ter luz da Bíblia em alguns aspectos. E essa luz tem invadido o nosso ser e tem transformado a nossa maneira de pensar. Amém? Amém. Não somos melhores do que ninguém. Tivemos luz do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em João. Repete comigo: casa do Pai, Igreja de Cristo. Repito de novo: casa do Pai, Igreja de Cristo. Esse é o tempo. João 14, 13. João 14, 13 não, João 14, 1 a 3. De 1 a 3. Você já deve ter ouvido pregar esse texto aqui 1.284 vezes e meio. Mas hoje eu acho que você vai ouvir de uma maneira diferente. Vou te dar mais luz no texto. Lembre-se, irmãos, um certo rabi me ensinou, estudando com ele, que todo o texto bíblico ele tem 7 níveis de interpretação. Repete comigo: 7. Então, existe aquele nível raso, a qual é muito fácil de se entender, e vai descendo cada vez, se aprofundando no texto,
conforme nós vamos estudando, nós vamos tendo clareza ou luz daquilo que realmente o texto quer falar para nós. Amém? Então o texto diz assim, lê comigo por favor, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Diga moradas. Casas. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Uau! Que lindo esse texto! Mas se nós observarmos esse texto, Jesus está dizendo assim: queridos, não turbe o vosso coração. Jesus tinha dito aí, era o último momento de Jesus, os penúltimos momentos de Jesus, onde Jesus dava os pés dos discípulos, onde Jesus ele institui a ceia do Senhor, aonde ele diz: olha, vocês não mais tomarão a Páscoa, mas agora a ceia, aonde ele lava os pés dos discípulos, aonde ele promete o Espírito Santo para nossas vidas. Entre o capítulo 13 e o 17, o Senhor faz todas essas menções no mesmo local, mas em um momento ele diz assim: olha, não vos turbe o vosso coração, credes em Deus. Vou continuar nesse aqui mesmo. Está assim. Não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Eu vou para a casa do meu pai, e na casa do meu pai há muitas moradas. Só que às vezes, Everaldo, talvez você já ouviu alguém pregar que essas moradas o Senhor está preparando lá no céu, e que um dia Ele vai voltar para nos levar para o céu. Talvez também você já deve ter ouvido quantas vezes eles dizendo que lá na casa do Pai tem muita morada, o Senhor tem uma casinha para você, e que você tem que construir essa casinha. Deus tem umas casinhas bem de casebre, mas tem um que construir a casa maior, que é mais bonita. Uns vai morar perto de Abraão, outros vai morar lá no finalzinho, quase na porta saindo da Jerusalém. Existem várias histórias, mas eu quero dizer para você que quando Deus falou isso, quando Jesus falou isso, Ele não estava nem pensando no céu. De maneira nenhuma o Senhor estava pensando em uma morada no céu, e nem que ia preparar uma casa para que você vá morar no céu. O Senhor nunca disse isso. Esse não é o texto verdadeiro. O que o Senhor estava dizendo, e os discípulos, qualquer judeu, Tayana, que ouvisse falar assim: e eu estou indo ao Pai preparar o vosso lugar, e na casa do meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai, aonde era a casa do Pai? No templo de Jesus. A casa do Pai no templo de Jesus seria o templo de Salomão, ou o templo de Herodes. Por quê? Porque um dia João estava passando na frente e Jesus disse assim: olha, destrói esse templo e eu reconstruirei ele em 3 dias. João viu isso, Pedro viu isso. Pedro percebeu que o Senhor queria que destruísse aquele templo e em 3 dias reconstruía. Mas João também viu um dia que Jesus entrou no templo, esparramou todos aquelas pessoas que estavam ali, os mercadores que vendiam pombinhas, vendiam bois, e disse: olha, a casa do meu pai é casa de oração, e vocês fizeram casa de negócios da vossa religião. Já naquela época as pessoas usavam a igreja, o templo de Salomão, para negócio. Pastor, como assim? O senhor é doido? Não, estou falando sério. Naquela época existia uma corrupção no templo. Como assim? Você morava aqui no Brasil, você era um judeu, e você uma vez por ano precisava adorar em Israel, era obrigação, estava na lei. E como que você ia pegar um boi aqui e sair com ele daqui até no Brasil, até Israel? Ele não podia ter defeito, ele não podia estar magro, ele não podia estar sujo, ele não podia se machucar. Então não tinha como. Então o que você fazia? Você pegava o dinheiro brasileiro e você ia para Israel. Chegando no templo, você trocava o dinheiro com o cambista, porque tinha que ser o dinheiro do templo. E você pegava o dinheiro do templo, ia lá e comprava um novilho que já estava ali selado pelo sacerdote, porque alguém tinha criado esse boizinho ou esse novilho, e o sacerdote tinha lá olhado ele e carimbado ele. E aí você comprava esse boizinho e sacrificava ele no templo. Isso não era pecado, isso não era errado, pelo contrário, facilitava os judeus da sua época. Amém? Você está seguindo a história? Porém, começou a se gerar um problema, porque os judeus de Israel pegavam seus novilhos e iam até o templo, e quando o sacerdote olhava para o novilho e falava assim: não é bom, esse não serve. Então eu pegava o meu novilho, que o sacerdote disse não serve,
ia até o cambista e dizia assim: olha, o meu novilho não serve, quanto você dá nele? Eu dou 10 reais. Sério, só isso, só. Aí ele pegava os 10 reais e ia até no outro cara que tinha um boizinho que estava selado pelo sacerdote. Quanto que é o seu boi? 50 reais. E ele tinha que pagar. O problema é que 50 reais, 20 era do sacerdote. Aí o sacerdote depois vinha nesse boizinho que pagou 10 reais, que não servia, e carimbava ele. E esse cara voltava a vender o boizinho dele por 50 reais. E essa era a corrupção do... Por isso que Jesus entrou lá e disse: olha, derrubou tudo, jogou os cambistas, chicoteou e disse: a casa do meu pai é casa de oração. Vocês fizeram de covis, vocês fizeram da casa do meu pai um lugar de negócio, da religião de vocês. Então, na cabeça de um Pedro, de um João, aonde é a casa do pai? O templo de Israel. Então, nenhum judeu pensaria que Deus faria uma casa no céu. Quem está me seguindo? Desconstruir a sua mente, né, irmão? Você estava doido para morar no céu, não estava? Você achou que tinha uma casinha lá no céu? Fala a verdade. O domingo achou que tinha, era perto dos tabaquinhos do céu. Está comigo aí, irmão? Jesus nunca falou de céu dessa forma, nesse texto. Jesus estava falando que ele ia preparar a casa, a morada do Pai. E a morada do Pai, tem muitos lugares, tem muita habitação. Quando eu disse que o texto, que ele diz assim: olha, destrói esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei a casa do Pai. Eu levantarei um novo templo. Mas a palavra do Senhor diz em João estava do lado de Jesus, e João escreveu, porque na hora ficou todo mundo assim: como assim, Senhor? O templo de Israel gastou 46 anos trabalhado, 49 anos para terminar, e o Senhor vai construir em 3 dias. Ele diz: pô. Depois João, escrevendo o Evangelho de João, lá no capítulo 2, 19 e 20, ele coloca: quando o Senhor disse que ia construir em 3 dias, ele falava do seu corpo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então quer dizer, quando Jesus diz: destrói esse templo, porque esse templo precisa cair, porque esse templo separa o meu povo do meu Pai. Tinha que ter pegado. Esse templo aqui separa o meu povo. Eu quero que ele caia. Eu quero que ele caia, porque eu vou preparar um templo em 3 dias. Uau! Estou emocionado com isso. O problema é que ele disse algumas coisas na palavra. João capítulo 14, versículo 3, ele vai dizer assim: e quando eu for, diga, quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando foi que Jesus foi, domingo? Quando ele morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, a minha Bíblia diz que ele foi primeiro ao mais profundo do Hades e pregou os espíritos em prisões. Mas depois ele subiu ao mais alto do céu, lá no Monte Santo do Senhor. E quando ele foi, a minha Bíblia diz em Coríntios que com Cristo nós fomos batizados na sua morte, mas com Cristo nós ressuscitamos. E quando foi que ele voltou? Quando ele ressuscitou. Pastor, quer dizer que ele não vai voltar? Não, ele já voltou. É porque ele voltou para nos preparar. Ele voltou para nos preparar. Eu sei que ele vai voltar um dia, mas quando ele vai voltar com o seu reino. E eu e você vamos estar atrás dele, montado no cavalo. Montado no cavalo branco, para tomar a terra. Só que ele já voltou. Ao terceiro dia, lembra que ele disse que ia destruir o templo, ia levantar outro templo em 3 dias? Quando ele levantou, ele preparou a casa do... Ah, irmão, fala comigo. Cutuca o irmão aí, já pode cutucar, não pode não, né? Em 3 dias ele preparou a casa do... O pai saiu lá de dentro daquele prédio. O pai saiu de dentro daquele lugar escuro, que tinha um véu de quase 10 centímetros de grossura. O pai saiu de dentro daquele lugar escuro e veio habitar dentro de um corpo chamado Jesus Cristo. Ele disse: agora eu preparei um lugar para o Pai. E o Pai não está preso dentro de uma casa. O Pai agora está preso dentro de um homem chamado Jesus Cristo. Eu destruí aquele templo, ele não tinha caído
roubou aquele tempo. O problema é que a casa que o pai preparou até hoje está de pé. E ela não foi feita de mão de homem. Porque Estevão, quando estava sendo apedrejado, vocês sabem que Deus disse que não habita em templos feitos de pedra. E lembra que ele diz: olha, eu vou, pai, eu vou nos preparar morada. Então, ao terceiro dia ele ressuscitou, ficou mais 40 dias, subiu aos céus. E quando ele subiu aos céus, ele rogou ao Pai e disse: envia o Espírito Santo. Quem que já recebeu o Espírito Santo? Amém. Quando o Espírito Santo entrou em você, irmão, o que você virou? O que você virou, irmão? Hã? Você virou a morada do Pai, a casa do Pai. É por isso, irmão, nós precisamos de um templo para adorar. É preciso, por isso que você não precisa de um sacerdote para falar com o Pai. Você não precisa de regras e lei. Você não precisa de promessa, porque o Pai não está mais lá. O Pai está dentro de você. Ele tem liberdade para adorar a Ele. Se você contar, querido, presta atenção. O Pai ainda está preparando um lugar. Diga: na casa do meu Pai há muitas moradas. Diga comigo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Destrói o templo. Repete comigo: destrói aquele templo. E em 3 dias reconstruiremos uma nova morada para o Pai. Já passou os 3 dias? Já, irmão? Ainda não? Como é que é, pastor? Você está doido? Eu até bati a cabeça hoje. Eu acho que eu não estou muito legal, não. Porque quando o Senhor disse: 3 dias eu levantaria uma nova casa, era a primeira casa. Mas 3 dias nós fazemos menção de 3.000 anos. 2.000 anos de Jesus até nós. E o Senhor está preparando muitas casas. Porque na casa do meu Pai há muitas. Meu Deus. Mas, pastor, ainda falta 1000 anos para ele voltar com o reino. Não, é o reino milenar. Porque no reino milenar, ele vai estar preparando casa para ele. Ele vai estar purificando pessoas, para que a casa seja perfeita. Mas ele ainda está dizendo ainda hoje: na casa do meu Pai há muitas. Para o teu vizinho, para o teu esposo, para o teu filho, para o teu amigo, para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem são casa espiritual do nosso Pai. Está comigo, irmão? De verdade? João 14, 23 fala que a casa do Pai não é só Cristo. Mas 14, 23 vai dizer, lê comigo, querido, ele diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardar as minhas palavras, e o meu Pai o amará. Perdão. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele. Levante a sua mão. Diga: Senhor, obrigado. Então, Senhor, obrigado. Porque eu não sou uma pedra estática, grudada num templo morto. Eu sou uma pedra viva, andando, vivendo, amando, servindo e preparando outras moradas para o meu Pai. Ah, você podia aplaudir ele. Abra sua Bíblia em Mateus 16. Não posso esquecer esse texto, irmão. Esse texto é poderoso. Mateus 16. Mateus 16. Outro erro bíblico, outro erro de interpretação das Escrituras. Fala comigo. Jesus foi e voltou e mora em mim. Preparou uma casa, mais uma casa para o meu Pai. Mateus capítulo 16, versículo 13. Posso ler? E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem?
E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros os profetas, ou um dos profetas. Disse, e vós, quem diz que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não podemos repetir isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, porque tu não revelou a carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Tremenda essa palavra, porque o Senhor Jesus, ele fala, discípulos, sai pela Cesareia, pela cidade de Cesareia, e pergunta quem o povo acha que eu sou. E eles foram e começaram a fazer uma pesquisa, e voltaram e disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, um dos profetas. Jesus então olha para eles e diz, e tu? E vocês, o que acham que eu sou? Pedro, sempre sendo mais afoito, disse, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, Pedro, não foi a carne que te revelou, foi o Pai que revelou quem eu sou. Eu sou realmente o Cristo, Salvador, o Filho do Deus vivo. E ele diz, olha, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, Pedro. A pedra que o Senhor estava falando era ele mesmo, a pedra da esquina, a pedra de fundamento que Paulo diz que sobre esse fundamento levantaremos uma casa linda para a morada eterna. Então ele disse, Pedro, sobre essa pedra nós edificaremos a nossa igreja. Mas não era essa igreja que nós vemos hoje, que separa pessoas, que coloca pessoas contra pessoas, que coloca regras, que levanta sacerdotes mais poderosos do que o próprio Cristo, que colocam lugares mais importantes do que o lugar mais importante que é você. Parece que o lugar onde eles congregam como esse, parece ser mais importante que o lugar onde Deus congrega com você, que é o seu corpo. Não era essa a igreja do Senhor, disse que ia edificar, porque ele ia edificar sobre a pedra que é Jesus Cristo, sobre aquilo que ele estava, é o fundamento que é ele. E Pedro, então, alguns disseram, não, pastor Fábio, a pedra é Pedro, porque Pedro significa Keifo, que significa pedra. Jesus estava falando, não, Jesus estava dizendo, você é uma pedrinha, mas eu sou a pedra da esquina, e você é uma pedrinha sobre mim, e eu vou construir a igreja sobre essa pedra, você é só uma. Vamos ler isso? Ele escreve em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 5, ele vai dizer quem somos agora. Capítulo 2, de 1 a 5. 1 Pedro está lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Ele diz assim, deixando pois toda malícia, e todo engano, e fingimento, e inveja, e toda murmuração, desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, mas que por ele vades crescendo. Ele diz, é um leite que é o original, e esse leite que é dado por ele vai nos crescer, ele vai nos fazer ser forte. E ele vai dizendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegado-vos para ele, pedra viva, diga, ele. Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, porque os homens da sua época religiosa olhou para Jesus e disse assim, como? Esse, o Filho de Deus? Mas nós não conhecemos o pai dele, não é o José da marcenaria? Não é os irmãos dele, as irmãs nós não conhecemos, então os homens reprovaram ele. E não sabe o que mais me impacta, olha para mim, é que se Jesus estivesse sentado entre nós aqui agora, se ele estivesse aqui em pessoa, e eu sei que ele está, porque todos nós somos um Cristo, mas se ele estivesse nessa época nossa, ele estaria sentado e ninguém saberia que ele é Jesus, porque ele seria como nós,
Não, a Bíblia diz que não havia aparência que chamava atenção, mas que quando ele abria a boca, todo mundo dizia: que palavras são essas que ele fala, tão poderosas. Então Jesus era diferenciado quando ele falava, porque o que ele falava tinha poder, tinha peso, era diferente. Ele não falava nada mais do que aquilo que estava nas escrituras da sua época, mas quando ele falava tinha vida. Olha para o irmão e diz assim: quando Jesus falava, tinha vida. Mas Jesus agora, fala mais forte, mas Jesus agora, mora em mim. Quando eu falo, diga: tem vida, tem vida. Quando você fala, tem vida, porque Jesus abriu você a morada do Pai. Amém, querido? Eu creio nisso também. Vamos ler de novo. 4. E chegando vós para ele, pedra vida, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita é preciosa. Meu Deus, ele é precioso. 5. Vós também como pedras, vós sois pedras vivas. Por isso que Paulo vai dizer: não existe mais grego, romano, judeu, não existe mais branco ou preto, todos somos pedras vivas, todos agora temos livre acesso, todos agora somos casa espiritual. Agora não há diferença, não há racismo, não há cor, não há dinheiro, não há posição, não há cargo que nos divide, porque todos nós somos pedras vivas. Diga: a casa do Pai, Igreja de Cristo. Continuamos. Ele diz: pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Pastor, eu não preciso de um templo? Não. Eu não preciso de um pastor ungidão? Também não. Eu não preciso daquele monte de regra? Eu não preciso de promessas para essa terra? Não. Você precisa ser casa espiritual. Você precisa ser pedra viva. Você precisa apresentar o teu corpo a Deus e dizer: Senhor, eu sou pedra viva. Aonde eu coloco a minha planta do meu pé, ali é uma casa de Deus. Aonde eu trabalho é uma casa de Deus. Aonde eu estudo é uma casa de Deus. E na casa de Deus tem muitas. Uau! Porque ainda tem muita gente para receber o Espírito Santo nesse lugar. Aonde você vai, irmão, você falar do amor dele e a pessoa dizer: eu quero esse amor, você vai olhar para ele: você é uma casa de Deus agora. Deus mora em você, é a habitação dele. E a Bíblia diz que é a habitação eterna. Oh, aleluia. E como que eu recebo? Falando a mesma coisa que Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus. Aleluia. Uau. Então quem é Jesus? O Filho do Deus vivo. Quem é a igreja? Toda língua, povos, tribos e nação que crê no Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a nossa fala da nossa boca. Mas pastor, eu não uso saia comprida. Tem perigo não. Pastor, eu uso saia comprida. É pedra viva também. Pastor, eu uso brinco, pedra viva. Sem brinco, pedra viva também. Eu sou do olho fechado, pedra viva. Olho arregado, pedra viva também. Que nós somos casa do Pai. Meu Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 2. Eu vou ler esse texto. Estou acabando, irmão, você acredita? É, eu sabia. Efésios capítulo 2. Eu vou acabar mais cedo hoje. E você não tem que pedir perdão depois para pastor, você acabou mesmo. Efésios 2, 19 e 22. Não esqueci quem ser, não. Ela está no esquema aqui da palavra. Efésios 2, 19 ao 22. Irmão, presta atenção nesse texto. Paulo falando comigo e com você. 2, versículo 19 a 22, ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros. Olha para o irmão e diz assim: você não é estrangeiro. O que é um estrangeiro? Ele fala assim: imigrante. Você não é um imigrante. Assim
assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos santos e da família da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, aquela que sustenta todas as coisas, no qual todo edifício bem cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Deus em Espírito. Você pode aplaudir ele? Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando nós pensamos em templo, vamos voltar agora. Até agora nós estávamos no tempo de Jesus, nós não vimos nosso tempo. Quando nós pensamos em templo, o que nós pensamos? Em placa, cadeira, púlpito, microfone, caixa de som, pessoas. É que pessoas seriam. Mas quando eu penso em casa, quando eu penso no templo, aonde que no templo nós se reunimos todos no mesmo lugar? Nesse lugar. Mas quando eu penso em casa, eu penso em um lugar na casa onde nós se reunimos e onde toda a família está junto. Normalmente deveria ser a mesa. Na mesa nós reunimos toda a família para comer, e ali partimos o pão e comemos juntos. Tudo bem que hoje até isso Satanás está querendo destruir. Um fica no quarto, o outro na sala, o outro na área. Mas em algumas casas nós temos o privilégio de sentar em volta da mesa, porque na mesa é o lugar onde toda a família está junto. E isso é tremendo, porque o Senhor disse assim: nos prepare uma mesa. Para quê? Para que possamos cear. É um lugar onde todos da família podem se assentar. E aonde Jesus estava, até a mulher que era prostituta podia entrar e sentar à mesa. O que eu quero dizer nessa noite é que a mesa que nós preparamos aqui para você, para que nós possamos celebrar nessa mesa, que é a mesa da casa, porque a Bíblia diz que nós somos casa espiritual. Então nessa casa há uma mesa, e sobre essa mesa há uma comida, e essa comida chama o pão, a carne de Cristo e o sangue que foi derramado, que é o suco de uva, ou vinho. Ali todos podem se servir. Quando o Senhor ele terminou com a Páscoa e instituiu a ceia, o Senhor estava dizendo algo ao mundo. A Páscoa aponta para o Cordeiro que viria a morrer para salvar todo o primogênito. Assim aconteceu no Egito. Então o Senhor disse: estou ansioso. Lucas capítulo 22, ele diz: estava ansioso para tomar a Páscoa com vocês. Por quê? Porque ele ainda ia morrer. Então ele diz: essa é a última Páscoa. Ele pegou o pão, partiu o pão da Páscoa, eles comeram o cordeiro, e ele disse: não comereis mais o pão da Páscoa até que eu venha no meu reino. Depois ele pegou o vinho, tomou e disse: não tomarás mais o suco da vinha até que eu venha no meu. Não comemore mais a Páscoa. Aí ele pegou o mesmo pão e partiu, deu um pedacinho para cada um, como se dizendo: agora todo mundo pode comer junto. E disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai dele todas as vezes que forem certas. Ele pegou o vinho, semelhantemente, ele disse: esse é o cálice da nova aliança, porque eu vou morrer daqui a pouquinho. Vão me prender, vão me bater e eu vou morrer. Então a Páscoa acabou aqui. Quando eu morrer, acaba a Páscoa, porque o Cordeiro morreu. E agora nós vamos abrir a mesa. Olha para o irmão que diz: Cristo prepara comigo. E a mesa, ele colocou o corpo dele sobre si. Então na mesa, o que ele estava dizendo? A Páscoa era para os judeus, o Cordeiro era só para os judeus. Mas quando ele terminou a Páscoa e ele abriu a ceia, ele disse: agora todo aquele que chegar na mesa tem a oportunidade de comer o corpo e do vinho. É tão interessante que depois que ele ressuscitou, algumas coisas aconteceram. Primeira coisa que eu quero mencionar com vocês foi que Jesus, depois que ressuscitou, os discípulos desanimaram. Os caras desanimaram.
Ele não ressuscitou, ó céus, ó vida, ninguém viu ele. E eles vão voltando para uma cidade chamada Cidade de Emaús. E vão ali 2 discípulos, um chamado Cleópas. E Jesus chega perto deles e diz: o que falais entre vós? Ele diz: você é forasteiro? Não sabe o que aconteceu aqui em Israel? Que um homem, a Bíblia diz, eles disseram, um profeta chamado Jesus, morreu e mataram ele e tal. E no caminho, quando Jesus fez menção de ir embora, eles falaram 3 palavras. Primeiro, entre em nossa, diga casa. Senta em nossa mesa. E participe do nosso pão. Aí, você está entendendo? Não? Está entendendo? Entre na nossa, sente na nossa e parta o nosso. E quando Jesus pegou o pão e partiu, deu graça, o que aconteceu com eles? Os olhos deles, quando ele falava no ardio, irmão, deixa eu te explicar algo. Quando você prega o Evangelho, o coração de qualquer pessoa que está aqui vai arder. Mas quando você parte o pão, os olhos deles se abrem. Cara, isso é muito forte. Essa é a verdadeira igreja. A igreja pode falar muito do Evangelho e arder o coração de uma multidão, mas enquanto a igreja não partir o pão, dizer: você é um comigo, nós comemos do mesmo pão, sentamos na mesma e moramos na mesma, porque nós somos a habitação de Deus. É só assim que nós vamos mudar o mundo. É só assim que as pessoas vão conhecer a verdadeira igreja. Por isso que o conceito que nós tínhamos de igreja, ela precisa ser desconstruída. Nós precisamos que a eclésia se torne real, indo para fora, saímos para fora com o pão, porque agora eu sou igreja. Eu sou igreja e eu tenho o pão da vida. E eu tenho o sangue que cura e que restaura, que redime de todo o pecado. Ele está em mim. E quando eu parto o pão e eu pego a ceia e eu compacto ele, os olhos daqueles que estão sentados à mesa abrem. E por que a igreja impede as pessoas de tomar a ceia? Nós pregamos um culto inteiro, mas no final nós dissemos: olha, só pode tomar ceia quem é membro dessa igreja. Lembra do tempo? E se você é membro dessa igreja, você tem que cumprir certas regras. Você não pode ter pecado. Eu estou frito. E eu sou o primeiro que não posso tomar. Olha, você eu estou pregando bonito. É uma palavra bonita, mas eu não parti o pão. Eu não sentei na nossa mesa. Porque o que o pecador precisa, uma pessoa que talvez está afastada ou entristecida, o que ele precisa é sentar na mesa. Ele precisa se sentir parte. Ele precisa se sentir casa, habitação de Deus. Ele precisa partir o pão. Aquele que está fora, ele precisa suportar os fracos na fé. Ele está dizendo isso, dizendo: traga ele para a mesa, senta ele na mesa, parte o pão com ele, e os olhos dele abrirão. Vai se abrir os olhos dele. Mas, querido, na década de 60, foi o auge da escravidão nos Estados Unidos. Onde nos Estados Unidos, Kátia, existia ônibus para negro e ônibus para branco. Existia banheiros para negros e banheiros para branco. E tinha uma plaquinha escrito: negros, brancos. Existiam restaurantes a qual só os negros entravam para poder comer. E existiam os restaurantes dos brancos. Existiam bairros na zona sul de algumas cidades. A zona sul de quase todas as cidades eram brancas e a zona norte eram negras. Mas naquela época, domingo, existia uma plaquinha. Hoje não tem uma plaquinha, mas aquilo acontece no dia de hoje. Hoje não tem uma plaquinha, mas a minha vida social coloca você longe de mim. Os meus olhos, quando eu olho para você, te inibo. Eu não te chamo para a mesa, pelo contrário, eu te tiro dela. A minha placa te separa de mim. A maneira que eu prego te
Então nós continuamos com o mesmo racismo, só que sem placa. Existia um senhor chamado William Wallace. William Simon, obrigado. William Simon. E ele fez seminário teológico em um grande seminário nos Estados Unidos, mas ele estudava no corredor. A cadeira dele ficava de lado de fora. Irmão, eu me preocupo que a igreja esteja fazendo o mesmo. Em vez de, Adriano, eu abrir o seu olho, às vezes eu estou te afastando de mim, porque eu não parto do pão. Então, igreja chamada Igreja do Amor. A Igreja do Amor tem que ser essa igreja. Porque ela até prega bonito, mas ela também parte o pão. Ela não expulsa as pessoas, ela inclui as pessoas na mesa. Porque na mesa do Pai, na mesa onde está Jesus, todos podem chegar. Porque na casa do nosso Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há pão, na casa do Pai há vinho. Irmão, não importa a situação que você esteja, não morre sozinho onde você está. Você nunca vai conseguir se levantar sozinho, sem pedir ajuda. É na casa do Pai, na mesa do Pai, comendo o pão do Pai. E a casa do Pai não é esse lugar. A casa do Pai é nós partimos a vida de Deus, partimos a vida de Cristo, e nós temos comunhão um com o outro, é nós conversarmos e sentarmos e amarmos uns aos outros. E aquele mais vil, que talvez aos olhos dos homens é o mais vil, é aquele que nós precisamos trazer para a mesa do Pai. Porque na casa do Pai há muita morada. Nós não podemos, querido, mais ser aquela igreja exclusivista. Não sei se é assim. Exclusiva. Nós temos que incluir as pessoas. Nós não podemos ser mais aquela igreja que coloca regras, porque toda regra gera um pecado. Mas Cristo trouxe a liberdade para que todos tivessem acesso. E eu fico com algo na cabeça comigo que me incomoda todo dia. Irmãos, eu sou incomodado, Emanuel, todo dia por essa frase. Quando Jesus disse a primeira frase, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele pensava nisso? Porque se ele não pensava nisso, talvez nós estamos no rumo errado. E nós deveríamos voltar, colocar a mesa de novo, partir o pão e o vinho e chamar todos para sentar nela e dizer, vamos compartilhar a vida do Pai. Porque quando Jesus disse, eu vou, e quando eu voltar, eu vou preparar lugar para vocês, e aonde? E vou levar vocês para mim. Diga, vou levar vocês para mim. E aonde eu estiver, vós também estará comigo. E Efésios capítulo 2, ele diz que a igreja está sentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, até o milênio, até começar o final das 7 anos da grande tribulação, o Senhor está dizendo, estou preparando o lugar. Em 3 dias eu destruí o templo e levantei uma nova casa, onde todos os reis podem entrar. Não sei que igreja você quer ser, mas eu quero ser aquela igreja que Cristo estava na sua mente quando ele disse para Pedro, ele disse, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei uma pedrinha para você, uma pedrinha para você, uma pedrinha para você. E nós somos um edifício bem ajustado, diga bem ajustado, que está crescendo para o templo de Deus, para a morada eterna. Eu quero orar com você hoje, porque na mesa que nós preparamos, a única coisa que nós precisamos, pastor, eu já fui a algumas igrejas, certo? Para mim tomar ceia eu preciso batizar nas águas, e eu preciso também ser casado, eu preciso ser crente, eu preciso aceitar Cristo. Em um lugar da Bíblia está escrito assim, na Bíblia está escrito assim, que todo aquele que disser, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, sente na mesa, beba e coma. O texto original diz assim, cada um analise a si mesmo, beba e coma dessa ceia. O análise que você vai fazer nessa noite para participar daquela ceia conosco, porque aquela mesa é para todos, irmãos, sabe qual é? É quando você analisa
analisar você, Silvia, você vai dizer assim: cara, realmente eu não mereço. Eu sou pecador. Eu peco todo dia, eu peco de manhã, de tarde, de noite, porque o pecado habita na minha carne. O meu pecado não é diferente do seu, não é diferente daquele que matou, aquele que assassinou. E por ser um pecador, eu analiso mim mesmo e eu digo: eu não consigo, eu não sou santo. Então eu preciso do pão que simboliza o corpo de Cristo rasgado na cruz pelo meu pecado. E eu preciso do sangue que foi derramado para remir a minha condenação. Então, na realidade, Jesus disse: eu não vim para os santos, para aqueles que têm um templo religioso que só pode entrar quem é perfeito. Eu vim para os pecadores, aqueles que não conseguem chegar na mesa, porque se sente indigno. Então eu morro na cruz para te fazer digno. Está entendendo? Na verdade, a ceia é para aqueles que são pecadores. A ceia é a oportunidade de qualquer pessoa vir para a nossa casa, sentar na nossa mesa e comer do nosso. Quem é o nosso pão? Quem é o nosso pão, irmão? Quem é o nosso pão, irmão? Jesus Cristo. Então hoje, irmãos, você pode preparar uma mesa na sua casa e dizer: ei, vem na minha casa. Fazer o quê? Participar da nossa casa. Essa aqui não, essa aqui. Essa casa quer fazer parte da sua casa, porque nós somos uma casa. Que casa? Casa do Pai. Há muitas moradas. Venha sentar na nossa mesa. Qual? A mesa dos filhos. Olha para o irmão e diga: irmão, a mesa dos filhos. Mas pastor, eu não sou cristão. Jesus não disse isso. Jesus disse que todo aquele que crê, esse é filho. E por último, coma dele e beba desse pouco, porque a Bíblia diz que se nós comemos e bebermos daquele leite que não é falsificado, olha para o irmão dizer: o leite não é falsificado, e ele me fortalece. Então, querido, não tente lutar sozinho, não se isole, não tem como. Nós só vencemos quando nós participamos da nossa casa, da nossa mesa e do nosso pão. Você pode se colocar de pé. Apague as luzes, por favor. Você pode fechar os seus olhos.
que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento. No meu sangue fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Paulo estava dizendo aos Coríntios: isso é a mesa do Pai, é um esperando pelo outro. É nossa casa, é nossa mesa,
nossa mesa. E esse é o nosso pão. E Ele me purifica. Ele sem fermento me purifica e me lava. Então hoje, Senhor, eu participo do seu corpo em nome de Jesus. Participo com alegria. Obrigado, Senhor. O seu corpo é rasgado e partido e moído, como em minha boca. Essa é a expressão do corpo de Cristo. Agora todos nós temos um pouquinho desse pão. Isso simboliza a presença do Espírito em nós. Levante o seu cálice. O Senhor disse, Cátia, que havia uma nova aliança. A aliança não é feita porque eu sou santo ou porque eu sou servo. A aliança é feita porque Ele é santo e Ele é servo. E o sangue dele é derramado. E a Bíblia diz que o sangue dele nos purifica de todo. Repete comigo, irmão, todo pecado. Todo pecado foi purificado no Senhor. Porque a obra dele foi completa. Senhor Jesus, nós agradecemos. Porque hoje, Senhor, nós entendemos a verdadeira igreja. A casa do Pai é a igreja de Cristo. E na casa do Pai há muitas moradas. Nós vamos encher as casas que ainda estão esperando para ser casas do Pai. Existem muitas casas vazias ainda que serão cheias da casa do Pai. Serão cheias da presença do Pai. Muitos lugares ainda receberão a presença do Espírito, que é o Pai, entrando nessas casas vazias, nessas casas que ainda estão sofrendo, casas abandonadas. Mas um dia nós vamos partir o pão e os olhos deles vão se abrir e eles serão cheios da casa do Pai. Por isso hoje, Senhor, nós compartilhamos da nova aliança e todos juntos tomamos do mesmo vinho e do mesmo sangue e te agradecemos, porque não somos dignos, mas porque o Senhor é digno, nos faz dignos na presença do Senhor. Participe com a alegria. Escuta
Graças e paz, igreja. Amém. Vamos estar lendo um texto em Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2, 3 e 4. Rapidamente, vamos continuar aqui nessa unção, porque ofertar e dizimar na casa do Senhor também é adoração. Amém? É uma forma de adorar o Senhor. Posso ler? Versículo 1, capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz bem assim: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém, querido? Eu quero frisar aqui esse primeiro versículo, quando fala a fé, ele é um firme fundamento. Aleluia! Eu quero trazer essa palavra hoje para nossas vidas. Eu quero falar que essa fé, ela é semelhante a uma semente. E a semente, querida, ela tem um mistério que você não entende. O mistério da semente, só Deus. Porque uma semente, você pega ela e planta na terra, mas você não sabe o que vai acontecer com aquela semente. Mas você cria uma fé, você cria uma expectativa sobre aquela semente, que você sabe que ela vai nascer, que ela vai crescer, mesmo que você não entenda o processo dela. Mas você cria uma fé naquela semente que você plantou. Depende das frutas que você conhece, você já até almeja lá na frente, você sente o sabor daquela fruta que você vai colher daquela semente que você plantou. Não é assim? Essa é a fé que nós precisamos. E quando o texto fala no versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Querido, é que Abel, antes de oferecer o seu sacrifício, a sua oferta ao Senhor, ele tinha um diálogo de oração com Deus. Ele tinha uma fé firmada em Deus. Ele tinha uma convicção de fé em Deus. Porque se hoje nós formos ponhar preço no que Caim deu a Deus e no que Abel deu a Deus, o de Caim teria mais valor. Mas a intenção do coração de Abel agradou o Senhor. Então não importa, querido, o seu valor, porque aquela viúva com poucas moedas, ela agradou o coração de Deus. Assim somos nós, quando nós trazemos a nossa semente a esse gasofilácio. Essa é a fé, querido, que quando eu não sei qual é o valor que eu deposito na casa do Senhor, quando eu oferto o meu dízimo, mas essa fé é que tem que gerar uma história para colorar. Uma igreja grande, uma igreja avivada, uma igreja que alcança muitas pessoas. Ou quando você traz a sua oferta, o seu dízimo, nada gera no seu coração. Ou quando nós trazemos a oferta ao Senhor, nós trazemos com um pensamento: eu vou ofertar 50, porque essa semana Deus vai me dar 500.
recebeu ela. Amém? Então essa tem que ser a nossa fé e a pureza do nosso coração. Por isso que eu quero ler esse texto de novo com você. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Você consegue ver uma igreja do amor com 500 pessoas? Amém? Você consegue ver a igreja do amor com 500 pessoas nesse lugar? Só se for 3 cultos. Ou mais. Porque aqui nós não suportamos 100 pessoas. Mas cada vez que eu oferto ali, querido, eu crio uma fé que nós vamos ter um lugar onde nós podemos recepcionar 1000 pessoas por cada fé. Essa tem que ser a minha fé. Mas essa fé tem que ser pura. Não para que nós sejamos a igreja mais linda de Colorado, não. Mas que nós possamos ter pão na mesa para repartir com essas 1000 pessoas. Amém? Então essa é a fé que nós devemos crer e ter convicção quando nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor. Tem que haver uma expectativa, querido, no nosso dízimo e na nossa oferta. Senão tudo que a gente faz sem fé se torna cansativo. Até mesmo vir para o culto dia de domingo sem fé, sem esperança, se torna cansativo. Mas quando eu venho com fé, eu vou agradar o coração do Pai. Amém? E assim tem que ser também nesse momento especial como esse, o momento da oferta e dos dízimos. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. E eu não vou pedir para Deus te abençoar, porque você já está no lugar abençoado. Amém? Você que trouxe em espécie a sua oferta, o seu dízimo, aqui no centro nós temos o Guadalupe Lazo. E você que não trouxe, mas você trouxe em cartão, ali nós temos a maquininha na esquina. Amém, querido? Feche seus olhos. Levanta seu envelope, tem um envelope sobre a sua cadeira. Você tendo ou não, você vai ser abençoado. Pai, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, no lugar ao qual o Senhor consagrou, no lugar ao qual o Senhor tem os teus olhos, as tuas mãos estendidas sobre esse lugar. Por isso, Senhor, derrama a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Dispensa eles, Senhor, para uma semana abençoada. Meu Deus, a palavra venha ter vida em nós, para que nós podamos produzir ela durante a semana. Isso eu declaro no nome do Senhor Jesus. Assim como Abel teve testemunho do Senhor pela oferta que ele ofereceu, assim eu declaro sobre a vida da igreja, sobre a vida dos teus filhos, que eles irão contar testemunho da bênção do Senhor sobre a vida deles. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Oferte com alegria.
querido, todo dinheiro recarregado com esse vatapá será para a compra desse ar. Eu já estou declarando que vai dar para comprar um ar, vai dar para comprar as mesas, vai dar para comprar várias coisas que as nossas crianças estão precisando. Mas para isso eu preciso da ajuda de toda a igreja. Amém? Então não saia daqui, cadê a Hilda? A Hilda está com uma folhinha e com os bloquinhos, a qual, se você tem desejo de nos ajudar nessa missão, então pegue seu bloquinho com a Hilda, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Esse é o nosso sonho. A gente vai mudar, né? Já está acertado com o dono do prédio, lá para a Lanza, onde é a Lanza é muito local. Lá tem 2 banheiros novos, banheiro novo, tem uma cozinha, tem 2 salas para as crianças, 5 por 10 cada uma. A igreja em si vai ficar uns 50 centímetros menor, mas não tem perigo não. A gente montou em cima do outro assim, vai caber todo mundo. Mas o ambiente lá está mais assim, melhor para a igreja. Então ajuda a gente aí com o vatapá, pega o seu bloquinho ali com a Hilda, deixa o seu nome e nos ajude a vender, porque queremos não só colocar o ar, mas se sobrar dinheiro, queremos comprar mesinhas e outras coisas. Querido, domingo nós temos aqui na igreja a escola dos 5 ministérios, a primeira escola dos 5 ministérios nossa, e a primeira imersão. A primeira imersão vai ser cronologia, o propósito eterno. Então é o seguinte, nós só temos 40 vagas. E não, por exemplo, pastor, eu posso chegar aqui e participar do livro? Não, sinto muito, não pode. Por quê? Porque nós vamos dar o café da manhã, nós vamos ter água, nós vamos ter, além disso, nós vamos colocar as mesas para 40 pessoas sentadas. Então, se você chegar e não fez inscrição, você não vai poder participar. Eu sinto muito, mas é porque nós queremos fazer um ambiente, porque nós vamos ficar 3 horas e meia de manhã, 3 horas e meia à tarde. Então serão 7 horas de ensino. Nós vamos repassar toda a cronologia bíblica. Deixa eu explicar. Há 3 anos atrás eu entendi a cronologia. A Bíblia fez sentido para mim. Então eu posso dizer que depois que eu entendi a cronologia, a minha vida mudou. Amém? Então eu te dou um conselho. Eu tenho já 31 inscrições. Porém das 31 eu tenho 5 online. Porque eu vou ter 10 canais online só. Então eu já tenho 5. Então eu ainda tenho 26. Já tenho 26 menos 40, são 14. Eu só tenho 14 vagas, irmão. Pastor, quanto que é? É gratuito, não paga nada. Você ainda vai receber café da manhã, café da tarde, água, balinha e um certificado. E eu, se quiser, ainda te faço um ano neném, irmão. Só para você vir, tá bom? Então, olha, daqui a pouquinho eu vou postar o link no grupo da igreja. Pastor, não faço parte do grupo, então pede para mim. Clica lá, faz a sua inscrição. Pastor, eu não consegui, manda para mim os seus dados, eu faço a sua inscrição. Mas, irmão, fechou as 14 vagas, sinto muito, me perdoa, aí você vai esperar para janeiro. Só que aí janeiro não é mais a 70 semanas de Daniel, não é mais a cronologia, já vai ser sobre outro assunto, tá? Então assim, é exclusivo, não perca. Irmão, te dou um conselho. Esse seminário que nós vamos dar aqui, eu vou dar ele na segunda semana de fevereiro, em Sorriso. Ficarei muito triste de ver nós indo abençoar uma igreja tão longe e você que estão perto, às vezes não aprender aquilo que é essencial para a tua vida cristã. Tá bom, querido? Então, fique atento no grupo, faça a sua inscrição. Dia 13 começa às 7h30 da manhã, tá? Com o café da manhã, 8 horas nós sentamos na mesa e aí vamos ter uma lousa, nós vamos fazer a cronologia, eu vou imprimir para vocês. Todos que participarem, eu tenho certeza que vai saber ensinar para qualquer pessoa, tá bom? Você vai dominar, tá bom? Vamos colocar de pé, vamos orar. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes, os jovens que nos visitam hoje. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos. Não saiam sem pelo menos trocar um oi e tomar um cafezinho, ter um cafezinho do Carlinho, tá? Todos os visitantes, muito obrigado. Vamos orar ao Senhor. Feche os olhos, Pai. Somos gratos pelo nosso culto ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar a apresentar o melhor. Senhor, obrigado pela mesa, pela nossa casa, pela nossa mesa e pelo nosso pão partido entre nós, para a honra e glória do Senhor. Eu abençoo a tua família, eu abençoo a nossa cidade, a sua casa. Que essa semana seja uma bênção para você, querido. Recebe isso em nome de Jesus. Coloque as suas
suas mãos para cima, que a graça, a paz